Olá, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja ouvindo o nosso podcast. Meu nome é Daniela Lira, Dani Lira para os amigos, e seja muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Makers Gonna Talk, um podcast para mergulhar em ideias que inspiram, provocam e podem transformar a educação. Hoje temos mais um episódio da nossa série super especial de bate-papos dedicadas ao livro Cardume. A transformação começa na educação infantil. Uma obra que reúne 11 educadoras, verdadeiras guardiãs da infância, em um manifesto coletivo de amor à educação, às crianças e ao mundo. Um chamado à reconexão, à escuta e ao fazer com sentido. E para o episódio de hoje, convidamos a superautora do capítulo Isso é Comida? Tudo começa com uma simples pergunta, a maravilhosa Rona Henning. Rona é pedagoga e mestre em educação brasileira, especialista em educação infantil, formadora de professores, desenvolve projetos literários pelo Brasil inteiro. Hoje, Rona também se junta a nós para convidar você a nadar em um grupo conosco, em um cardume conosco. Porque, como o livro nos lembra logo nas primeiras páginas, educação não se faz sozinho. Então, prepare-se para mais um bate-papo sensível, potente, inspirador. Bem-vinda, Rona! Ei! Dani, obrigada, obrigada pelo convite e a felicidade da gente realmente ser um monte de peixinho nesse cardume junto, né? Nossa, maravilhoso. A gente que agradece a sua presença aqui e o seu capítulo, né? Que, nossa, reli já a terceira vez que eu releio o Ronald, o seu capítulo. Ele é de uma sensibilidade incrível, conversa muito comigo, me atravessa de maneiras assim que você não pode nem imaginar. E aí eu vou lançar a primeira pergunta, né? E esse livro, essa coletânea, o seu capítulo enriquece muito. Porque você traz um tema tão sensível, que é o tema da alimentação. E o conecta a afetos de uma forma muito interessante, inédita, com as suas percepções de um cotidiano, né? O comer, às vezes, na pressa do dia a dia, parece alguma coisa muito banal, muito automática, mas na verdade carrega uma série de significados, né? E aí a pergunta para você, como que aparece, como que você enxerga essa conexão da alimentação, né, com o nosso ser, o nosso existir? Uau! Pergunta boa de quem realmente trafega por essa área de interesse. Então, eu vou começar prévia, um pouquinho antes, fazendo um preâmbulo, porque, na verdade, quando eu pensei em trazer a questão da alimentação, ela sempre parece meio fora do escopo, né? Assim, porque ela de alguma maneira é um território ainda marginalizado quando a gente pensa em educação, né? Quando a gente pensa na escola, quando a gente pensa no fazer pedagógico, o que se come fica meio fora do tom, assim, mas me falaram, porque muitos anos trabalhando com literatura, então, mas você não quer falar sobre literatura? Eu falei, não, não quero falar sobre literatura, já falei muito tempo sobre literatura, em outro momento, mas pensar numa revolução, sabe, pensar num coletivo que transforma, e no início você falou, né, a função de inspirar, e acho que não existe fazer educação se a gente não inspira, sabe? Realmente a transformação ela vai partir na medida em que ela toca a gente, atravessa a gente, né? Assim, porque senão a gente cumpre tarefas. E a alimentação talvez esteja no top 5, assim, sabe? Do que a gente cumpre, das tarefas que a gente cumpre e que não estão dando bons resultados. Então, vou começar pela relação da alimentação e do afeto, porque essas duas instâncias na vida da gente, elas são transformadoras. Se elas estiverem aliançadas, ou seja, Uhum. se eu pensar que preparar um alimento, comer, a hora de comer, né, que ritual eu me cerco para fazer isso, não é utópico a gente conseguir ter um momento de, de estar com a gente mesmo, numa relação afetiva com a gente mesmo.
primeiro, antes de tudo e antes de todos, nós conosco, né? E acho que o alimento, assim, fazer uma comida, fazer um café com leite, eu não estou falando de fazer um banquete, né? É qualquer coisa que seja para você, intimamente e primordialmente. Alimentar-se é primordial, como respirar. Então, se a gente não está atento a isso com afeto, a gente realmente continua só cumprindo. E se a gente Sim. só cumpre, a gente não é inspirador, nem para a gente mesmo. Com certeza, Rona, você toca aí muitas vezes na correria do dia a dia, o alimentar é jogar alguma coisa no micro-ondas sem pensar e sem se autocultuar, né? Sem se dar o direito desse ritual tão íntimo e tão necessário, né? De nos nutrir, né? Sim, Para poder até atuar mesmo, né? É muito sério essa questão de ser top 5, né? Das nossas conversas, dos nossos autocuidados, né? sim. Eu até pela emancipação feminina, eu lembro da minha mãe me dizendo assim: "Não aprende a cozinhar, senão vão te colocar na cozinha", É. como se fosse um lugar que a Castigo, né? gente não queria estar. E as mulheres precisaram estar nesse momento e talvez é a hora da gente olhar para isso com outros olhos, né, como autocuidado mesmo, né. Cuidar de si, e acho que na medida que as relações também são atravessadas pela alimentação, todas as relações familiares, as relações amorosas, né? As Sim, relações. Eu entendo até as relações profissionais. Hoje sim, eu costumo dizer que assim, um bom momento para a gente fazer um trabalho com equipe é sim. sentar em volta da mesa e comer junto. Como tudo na vida, desde o começo, né, Como da é existência do primordial ser humano. mesmo, né? A gente Sim, fala de sim, ancestralidade, a gente fala de saberes ancestrais como se fosse alguma coisa longe da gente. longe, E sim, talvez o comer junto, né? O preparar o alimento junto, seja uma retomada de alguma coisa que realmente é ancestral e que é fundamental para a gente se reconectar com o que importa, com aquilo que sim, é nossa matriz sim. As nossas cultural, memórias, existencial, né. sim, as nossas Muito memórias. legal, sim. E assim, como é que você, pensa nessa ponte mesmo? No livro, você menciona rituais, né, Sim, rituais como elementos que nos situam, como você está falando aqui com a gente agora e faz todo sentido. E na é, escola, em onde é que estão esses rituais ou onde eles poderiam estar, sim. né? Então vamos lá. Eu trago a questão dos rituais endossada mais do que só o nosso ritual da nossa casa, né? De onde Uhum, a gente realmente está para preparar a nossa comida, ou pelo menos para sentar e comer, se alguém preparou para a gente. Porque ainda é muito comum isso, né? Mas eu trago o ritual porque o Byung-Chul Han, né, um filósofo contemporâneo, que para mim é um papa, sabe assim, na minha trajetória pela filosofia, que é longa, eu acho que não tem como a gente pensar em transformação nas ideias se não passar pela filosofia. E sim, a filosofia, vou fazer uma digressão rápida para poder chegar na tua pergunta. E a filosofia é um exercício muito mais perto da vida do que longe. A uhum, gente, a nossa geração acostumou a estudar filosofia como alguma coisa longínqua, difícil, né? E o Byung-Chul Han, que é contemporâneo, que está vivendo esse tempo, como nós, com as mesmas questões que nós estamos vivendo, os conflitos, as transformações, os impasses, né? O desejo de fazer diferente, sentir que tem alguma coisa que não está indo bem e compreender o que é isso que não está indo bem, que não está indo bem aqui, que não está indo bem na Coreia, que não está indo bem na Alemanha, porque ele é coreano, mas que vive na Alemanha. Então, assim, o que nos une? A filosofia ajuda muito a gente se entender num todo maior do que uhum, só no nosso núcleo presencial, né? Então, o Byung-Chul Han tem uma discussão maravilhosa sobre contemporâneo, né, sobre o tempo contemporâneo, que é a necessidade da gente construir rituais ou reconstruí-los para entender que o mundo e a vida é a nossa casa. sim, E eu acho que essa relação realmente é muito importante, porque mediado por todas as telas e por essa confusão um pouco do que é real e do que é virtual, né? Está cada vez mais tênue essa relação entre o real e o virtual, né? Ele traz a importância da vida presente, do corpo, né? Do corpo, da uhum, materialidade do corpo,
viver e construir rituais para que a gente se presentifique na vida. Tudo que o Mindfulness vai dizer, a importância de estar no presente, no tempo, no aqui e no agora, tomar consciência de si, cuidado com a respiração, todas essas atenções que a gente está dando nesse momento da vida contemporânea, que nos salvam de uma loucura. Sim. De vários níveis de loucura ou de desequilíbrios emocionais, as angústias, as ansiedades, né? Todos os pânicos, todos os medos, questões que estão realmente atravessando a nossa vida. Então, por isso eu trouxe a questão do ritual, porque o simples fato de você passar um café e não ligar uma cafeteira te coloca num tempo presente, que pra gente, mas pô, enquanto eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra, sim, e não está fazendo nada. Então você fica como se fosse um amorfo, vagando. No seu café da manhã, você acabou de levantar. Sua vida vai começar naquele dia, né? Então, era a tentativa de trazer a alimentação e pensar um pouco sobre isso, é presentificar as nossas ações. O que eu posso fazer para mudar o rumo da prosa, sabe? Se tudo está correndo por um caminho, o que esse peixinho nesse cardume, somos nós e todos nós que estamos envolvidos com a educação, podemos fazer para trafegar, nadar de uma outra maneira nesse mar? Passar o café. Mas isso não quer dizer nada. Isso quer dizer muita coisa. Isso é uma escolha de não apertar apenas um botão, de estar presente com você mesma, se atentar para quem gosta de café, aquele cheiro quando você coa o café, que nem os nossos pais, os nossos avós coavam. Todas as sensações, né? Inundar a cozinha com aquele aroma. Você está no seu processo de café até ele coar e você tomar, e aquilo tem um outro sentido, diferente de que enquanto você está tomando banho, trocando de roupa, o café está passando na máquina. Né? Então, são as escolhas que a gente pode fazer. Então, a escolha vai entrar na questão desse ritual, começa pela sua escolha. E muitas vezes, na mecanicidade, nessa pressa, que a vida cotidiana tem, e a escola também, são muitos afazeres, são muitos checks, são muitas obrigações, são muitos tudo. Né? Quais são as minhas escolhas, que podem ser muito pequenas aparentemente, que eu tenho para presentificar aquela ação e sentir aquela ação? Eu tenho essas escolhas todos os dias, todos nós temos. Né? Nós não somos máquinas. Então, a gente pode escolher fazer diferente. Ah, mas não dá, você não tem noção da quantidade de coisa que eu tenho que cumprir. Então, escolhe um momento numa semana inteira. Então, dentro da escola, por exemplo, a gente tem de segunda a sexta em sala de aula. Vou pegar um caso máximo, um professor que dobra. Então, ele tem de manhã numa escola, de tarde em outra escola, come no meio do caminho, qualquer coisa que dá tempo. Ele está no roldão, ele está apertando o botão para dar conta. Em algum momento do seu planejamento, da sua vida escolar, dentro da sala de aula, escolha 15 minutos, 10 minutos, meia hora, uma hora, o que você achar possível. Mas faça a sua escolha para que você e os seus alunos, porque a gente, quando está em sala de aula, a gente está em relação, presentifiquem e percebam e sintam que nós podemos sentir coisas que não são avassaladoras o tempo todo, mecanizadas. Então, era um pouco a ideia de trazer um paralelo entre a cozinha e a sala de aula, como uma perspectiva de transformação objetivamente falando. Talvez uma das coisas mais visíveis de transformação seja o alimento. Você pega uma coisa, bota no fogo e vira outra. E isso na vida, você tem uma ideia, põe em sala de aula e vira outra. Você traz um livro, discute com os alunos, propõe uma atividade e isso potencializa, vira outra coisa. Então, era um paralelo de sair do plano das ideias e partir para uma realização. Sabe? Eu percebo que a transformação que a gente tanto deseja precisa de realização. E a gente precisa da matéria, do corpo para realizar. E a comida precisa do corpo, tanto para fazer quanto para sentir.
né? Sim, sim, muito bonito. E essa questão na educação infantil, como sendo um palco, né, para essa busca do olhar para o alimento como uma forma de perceber a natureza, né, de reperceber, né, Sem dúvida. e de se sentindo pertencer mesmo, com mais respeito, né? Então, eu lembro meus filhos, aquela resistência a algumas frutas, até que encontrou a fruta no pé. E Sim. aí experimentou aquele frescor da manhã impresso na fruta e aquilo ele descobre que de repente, olha, eu até gosto daquela fruta que é diferente, né? Como que você tem visto essas realizações, esses pequenos realizações do cotidiano mesmo? Não sei se Sim. você teria algumas histórias assim para contar de professores que conseguem se enraizar mesmo, né, na Ah, vida e trazer esse significado, né, para a sua sala de aula. tenho experiências, tenho vivências. Essa coisa da gente. Porque na educação infantil existe uma prática, que é apresentar o alimento. Isso faz Uhum, parte da vida das crianças e a escola faz uhum, isso desde sempre. Então, não uhum, estou trazendo aqui nenhuma novidade. Né? sim, A questão é como a gente apresenta. Então, uhum, a questão é apresentar uma fruta, vou pegar o seu exemplo, né? Apresentar uma fruta para uma criança, por exemplo, jaca, que é uma fruta que tem uma estranheza, uma uhum, textura, um gosto muito forte, um cheiro muito forte, né? Assim, não é apresentar a maçã, uhum, que é um pouco insípida, no sentido uhum, do excesso dos aromas, das texturas, né? Assim, apresentar é apresentar alguma coisa que vai me causar alguma estranheza, que é uhum, verdadeiramente o novo, sim, né? O novo, quando ele chega e ele rompe, ele tem uma certa estranheza. uhum, E aí a gente apresenta essa fruta ou a gente apresenta as frutas que já estão na casa das crianças. uhum, É uma escolha. Eu vou uhum, apresentar a fruta do mesmo jeito, uhum, mas eu posso trazer para a criança uma goiaba, que quando a gente descasca cheira todo o ambiente, descascar uma uhum, tangerina que você lava a mão e não sai o cheiro, né? uhum, Ou eu posso trazer picado para ela provar com garfinho. Então, todo uhum, mundo está apresentando fruta, dependendo do que a gente quer com aquela ação. Então, o que eu sim, vi acontecer muito na escola, assim, na educação infantil, além de apresentar, é um desejo de que você se apaixone pela experimentação e não pela fruta. uhum, uhum, Acho que isso muda muito cognitivamente. uhum, Eu me aproximo de alguma coisa que eu não conheço. Naquele uhum, momento é uma fruta, um vegetal, depois vai ser uma ideia, depois vai ser um animal, né? Muitas vezes a gente uhum, tem essa relação da criança conhecendo um animal que ela não conhece e que ela tem uma estranheza, por exemplo, a criança que não, vamos imaginar uma criança que vive em um apartamento e ela vai ver aquela tartaruga. uhum, É uma estranheza uma tartaruga, tão estranha quanto uma jaca, não é? uhum, É uma coisa, beterraba, tartaruga e jaca, todo mundo está no mesmo nível. E assim a gente vai chegando em pensamentos, em livros, em ideias, em sim, arte, né? Causa sim, uma estranheza. A gente chega, na primeira vez que a gente vê, sei lá, até uma tarsila. Vou pegar assim um caso bem junto com a tartaruga, entendeu? A gente vê aquele pé da tarsila no abapuru, uhum, é estranho da uhum, primeira vez, né? Porque a criança provavelmente vai perguntar por que tem um pé tão grande, né? Por que a tartaruga tem aquele casco? Por que a gente lava a mão depois de comer tangerina e não sai? uhum, Por que eu tenho que comer? Alguém descasca para mim? uhum, Né? São maneiras da gente não entrar, não adentrar e não mergulhar pelo universo do desconhecido. uhum, Então, para mim, a experiência da comida ela é tão importante e tão, diria, fundamental, assim como a arte, sim, que para mim são coisas muito que próximas. bonito, sim, Porque se a gente não ajuda uma criança a mergulhar na experiência, uhum, o objetivo não é que ela goste da jaca. Ela pode detestar. Eu sempre falava para as crianças, quando estava com crianças na escola, agora eu não estou mais, uhum. mas quando estava com as crianças, eu falava assim: cospe, não quer Não gostou? cospe, Sim, cospe. Ó, o papelzinho normalizar lá, o não gostar, não tem né? problema não gostar. Aham, Mas uhum,
o que eu desejo é que ela atravesse uma linha, sabe? Eu uso muito, Uhum. como vivo em cidade de mar, né? Essa coisa assim, fura arrebentação. Sim, Quando você sim. nada no mar, quando você mergulha na praia que tem a onda, você tem que furar a onda. Sai da É, arrebentação. Ali a arrebentação te dá soca. Se você fica sempre na primeira sua impressão, você não fura, você não adentra, você não é. mergulha. E não mergulhar é, de alguma maneira, preparar uma criança para a rejeitar o novo. Uhum, Isso tem um nome, isso é ser uhum, conservador. uhum, uhum. Então, Sim, é sim. uma atitude que tem muitas consequências. Então, se a Uhum. criança não experimenta, ela tem uma tendência a ter um pensamento que conserva aquilo que ela já conhece. Sim, sim. E num sentido, às vezes, que é meio que contra a cultura, né? Porque às vezes a criança sim está preferindo os embutidos, os mais processados, porque é o que ela conhece. Sim, E às vezes, quando a gente oferece o experimentar, ela já entende que a gente está botando para experimentar para ela gostar. sim. Então, o que você falou agora é muito libertador, né? Você pode não gostar. O Sim, importante é até você deve. estar aberta ao experimentar. E Sim, a quantidade de possibilidades que isso abre também é muito interessante, porque pode não gostar da jaca dura, mas pode gostar da jaca mole, pode exato. gostar do doce de jaca, pode gostar de uma geleia, e esse transformar, né, com intenção. É Porque uma. sempre eu acho, sabe, Dani, desculpa, até te atravessei, mas eu sempre entendo que quando a gente está falando na educação infantil, Uhum, qualquer planejamento, qualquer ação com as crianças, ela reverbera muito. sim. Tudo tem muita eloquência. O que Uhum. significa isso? É que qualquer atitude, qualquer que você tenha ali na sala de aula com aquela criança ou com aquelas crianças, com o grupo, Uhum. aquilo tem impactos. Sim. E que sempre foi a minha grande questão da vida, né? São 30 anos trabalhando com professores Uhum. e maciçamente de educação infantil. Uhum. Então, a minha grande ânsia, o meu grande desejo, né, ao fazer isso, era que a gente percebesse que a gente pode fazer diferente. Uhum. Sempre. Em Uhum. dimensões, em alguns lugares mais, em outros lugares menos, diferente em que sentido? Em algum sentido que você não vá com a manada sempre Sim. igual. Então, Sim. mas quando você fizer diferente, você precisa saber por que é que você está fazendo diferente. O que, que você quer Trazendo, a nessa, nesse, intencionalidade. exatamente, Sim. nessa contramão, que de alguma Uhum. maneira é um contrapelo. Então, é uma Uhum. contracultura? É uma contracultura. Sim. Se Uhum. você tem margem para fazer meia, faça meia, mas faça Uhum. consciente do que você está fazendo. Uhum. Né? Então, esse, Uhum. esse estar atento ao exercício de ser professor, Uhum. isso sim é revolucionário. Sim. Sim. Então, se você tem as crianças, eu fui fazer uma formação na educação infantil, eu vou pegar só porque eu não terminei a resposta da sua pergunta anterior. Eu fui fazer uma formação numa escola de educação infantil com as professoras na cozinha, Uhum. Que legal. entendendo que a cozinha era o lugar de formação, de desenvolvimento, de usar todas as palavras que a gente faz parte do nosso vocabulário. Capacitação, treinamento, formação, sabe? Assim, qualquer um que quiser fazer, cabe fazer dentro da cozinha. Uhum. Por quê? Porque aparentemente ali a gente não está trabalhando com nada que é sério, Uhum. porque ainda somos muito cognitivos, então entendemos que os livros são muito mais importantes do que os alimentos. Uhum. Um equívoco, mas a gente ainda Sim. acredita nisso. Então eu falei, então a gente vai fazer a formação toda, vamos trabalhar pensando a educação infantil, De olhando para dentro. os nossos Uhum. desafios dentro da cozinha. Que legal. Usando o quê? O que Uhum. normalmente não é o que sobra. O que tem aí? Abre a gaveta do fundo da geladeira. O que tem? Uhum. Tem uma Uhum. beterraba ah, não, ninguém gosta de Murcha. beterraba. Murcha, ninguém quer, ninguém gosta, as crianças detestam beterraba. Ótimo, vamos usar beterraba. Quantas tem? Uma? Ótimo, vamos fazer com uma. Uhum. Então, assim, o que a gente pode fazer com o que a gente tem? Sim. Esse é o desafio da educação. Uhum. E não construir hipóteses, entendeu? Desafios para além do que a gente já não consegue fazer muita coisa com o que a gente já tem. Uhum. Não adianta Sim. achar que a solução é buscar fora. É Sim. buscar, é Sim. buscar dentro, em todos os sentidos. É dentro da escola, é dentro da gaveta da geladeira, é dentro da gente, é dentro do nosso repertório. E não o tempo todo fazer uma caça
ao novo, sabe? Claro que o novo Uhum. ele é bem-vindo. A gente está falando, inclusive, que pode ser novo uma beterraba murcha. Sim. A gente O fez que que uma ela pode pasta, ser? Isso. exatamente, entendeu? Exercita não só ver o que é, mas o que pode ser, os e se's da vida, né, Exatamente. tão necessário nesse exercício, né. Realizar, eu acho que é um pouco isso, sabe, Dani? Realizar com o que se tem. Uhum. E a Sim, gente sempre sim. tem alguma coisa. Eu vejo uma conexão muito importante aqui do alimento com o plantar, né. Uhum. A gente que trabalha na educação infantil, a gente recebe crianças com nojinho de terra. As crianças urbanas, né, não querem Muito. colocar a mão, tem nojinho da primeira minhoquinha que aparece, né. Desconectadas totalmente da natureza, né? Exatamente, exatamente. E aí reféns a diversos problemas já apontados, né, inclusive por médicos como o doutor Levi. Mas eu vejo nesse seu capítulo uma ponte muito importante do o que se come Uhum. com o que se planta e o respeito aos seres da natureza, né, para além dessa visão, né, do ser humano como o único merecedor de atenção. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque você faz umas citações muito bonitas no seu capítulo. Ai, que bom. Fico muito Uhum. feliz, porque quando eu terminei o capítulo, eu falei, eu acho que eu estou bem fora do tom de todo mundo, gente. Aí eu mandei para Carolina, que está organizando. Falei, Carolina, eu achei que você Sim, fez um texto assim, bem fora da caixa, mas entendo que esse coletivo aqui, todo mundo exercita um pouco esse olhar um pouco transgressor, pensar diferente, fazer diferente. E eu falei, vou manter. Porque, sim, na verdade, eu acho que existe eu queria ter lido esse texto. isso, Eu fiz um isso. pouco nesse sentido, sabe? Uhum. Que lindo, Rona. É Sim. a busca por esse caminho de fazer um paralelo da cozinha com a natureza, Uhum, com entender que somos todos pertencentes a um mesmo cosmo, somos todos um. Eu gosto muito uhum. dessa ideia, sabe? De se sentir pertencente e não distante daquele tal meio ambiente. Somos nós, Sim, né? E a integração entre nós e quem somos esse nós, sabe assim, são as crianças, somos nós adultos, somos os urbanos, mas também somos os que são mais viventes na natureza, mais sim, próximos do pé no chão, dessa natureza elementar, né? Mas todos somos um só. A gente está sim, construindo o mesmo cosmo. Não está separado aqui quem conhece e aqui quem não conhece, né? E dentro da escola, eu entendo que se a escola não tem a terra para pisar, que é possível que ela não tenha, sim. que é possível que tenha que ele subir de elevador e ter o ar-condicionado ligado, Uhum. o que fazer? O que fazer? Sabe? Então, Sim. o que fazer? O que a gente não tem, a gente já sabe que nessa escola, então vamos supor aqui um exemplo. Essa escola não tem terra para pisar. Então tá, então a gente pode trazer uma caixa de terra? Uhum. Pode. Compra um Olha pacote de quantos terra. projetos lindos podem aparecer de perguntas simples, Botar né? a terra na mão, sabe? A terra Uhum, preta, o uhum. humus, com minhoca, sem minhoca, tudo bem, mas é disso que falamos. O que, que vem Sim. com essa terra? O que, que Uhum, vem junto com ela? Vem natureza, mas vem cultura, uhum, para não dissociar, porque senão a uhum. gente fica muito fragmentando o ser humano contemporâneo. Coitado do ser humano contemporâneo também, ele não é só um grande culpado de tudo dar errado. Uhum. Que me preocupa um pouco essa sensação de que as crianças têm culpa, sabe? Sim. Não, elas não têm culpa, não é uma questão de culpabilizar, é uma questão de olhar para o que se tem e o que é que podemos Uhum. fazer. Temos que fazer alguma coisa. Alguma coisa, né? O cheiro, as As texturas, até para texturas, ter vontade de preservar e de agir, né? e Com essa herança. Sim, de sabe, estar. Sim, de estar sim. presente. Então, quando a gente Uhum. vê uma Greta gritar, né? A Greta é muito perto das crianças. Uhum. Foi mais perto, agora está um pouquinho menos perto, mas ainda é uma voz muito significativa e com Uhum. eloquência para as outras vozes jovens Sim, que estão gritando no mundo sim. e que é muito importante que as crianças vejam que não somos só os professores ou os pais, mas que existem outras crianças se envolvendo,
que existem Uhum. jovens reivindicando, que as Uhum. causas atravessam a vida delas, né? Sim, Que elas não sim. são coadjuvantes de tudo, elas são participantes desse mundo. Uhum. Não só como responsáveis, porque senão cria essa, né, essa angústia que não é saudável, Sim. o mundo vai acabar depois da manhã, isso não é saudável. Mas Uhum. a sensação, eu acho que o nosso lugar, assim, de adultos, né, que somos e que estamos aqui atentos com o que ainda podemos fazer, com o que não fizemos antes, mas que podemos fazer agora, as nossas Uhum. preocupações que vão mudando de lugar, esse estado, que é um pouco um estado de alerta, Sim. que é uma tomada de consciência e que é um desejo de realização. E eu falei de realização, você tocou na questão da realização, porque durante o século XX a gente pensou excessivamente, botou muito pouco Sim. a mão na massa. E a Uhum. educação infantil, no senso comum, ela é conhecida como a fase que as crianças põem a mão na massa. Não deveria ser, né, pelo menos lá. Não é? E aí eu sempre pergunto, que massa que elas estão botando a mão? Uhum. Sim. Se a massa que elas estão colocando a mão é uma massa relevante para esse tempo. Sim. Sabe? Foi muito relevante mexer com massinha. Uhum. Anos e anos e anos a educação infantil trabalhava com a massinha. Talvez nesse momento seja mais importante trabalhar com argila, Sim. que Sim. na psicomotricidade vai trabalhar a Uhum. mesma coisa, mas o Sim. impacto de representação que significa isso. Com O que certeza. quer dizer mexer com argila, que Uhum. também tem nojinho, é Sim. diferente de mexer com petróleo colorido, Uhum. Sim. não é? Então, se a gente vai contar uma história. Vocês têm um trabalho maravilhoso com recuperação das fábulas, né? Uhum. Também Uhum. em podcasts que ficaram ótimos. Então, se Uhum. você tem a fábula, ela vem do chão, ela vem da terra, Sim. ela vem da matriz, Sim. né? Ela vem de algum lugar que pertence a todos nós. Então, Uhum. se eu conto uma história de fábula depois de ter mexido com a terra, Sim. eu consigo associar conhecimentos que foram passados para a gente dissociados. Sim. Se eu vou Sim. trabalhar com a Amazônia, se eu vou trabalhar com povos originários, se eu vou trabalhar com afrodescendentes, se eu vou trabalhar com cultura afro, que hoje já é afro-brasileira, se eu vou trabalhar com as etnias, tudo isso é terra. Sim. Tudo isso é terra, tudo isso é água, tudo isso é ar, tudo isso é fogo. As matérias-primas básicas para a nossa existência. Então, Sim. isso tem a Sim. ver com as histórias. Olha que Uhum. coincidência. Também tem a ver com a comida. Com certeza, né? Ali o aroma do fruto, a sensação fresca de ter passado no É o vento. Não, fruto da terra. É o isso, e fruto da traz. terra, que tem um Uhum, cheiro, que tem um uhum, aroma, que muitas vezes sim, precisa do fogo para se transformar. Então a gente vai isso, encontrando campos de conhecimento que antes eram dissociados. dissociados, Eles eram sem, colocados em caixinhas diferentes aham, e que e acham que sem a dar gente aquela vai pedir. sensação tão importante, né? Do contato, Sim. né? Do estar. E aí não é tanto experimentar para gostar da fruta ou para conhecer a fruta, senão para Sim, entender a relação entre aquilo que ela está provando, gostando ou não. Eu adoro quando as crianças sim. não gostam. Fazem careta, gritam, cospem, porque elas estão reagindo Ao a uma novo. sensação, ao Uhum, novo. uhum, Para mim, é vitória. Eu uhum, coloquei ela uhum. num lugar diferente do que ela estava antes de entrar na escola. Sim, e que não é determinante, ela pode não gostar hoje, mas Sim, amanhã, com uma jaca que acabou de cair do pé, a sensação é diferente. Por que que é diferente? Tanto diálogo que pode surgir, muito. né? Alguém gosta e ela revê. A reação, Sim, ela revê, porque assim, o melhor amigo dela gostou. sim, E aí ela fica em conflito. Quer dizer, tudo isso, ela fica em conflito que ela não gostou e que o melhor amigo dela gostou, e ela fica super surpresa que alguém tenha uhum, gostado daquilo que ela detestou. E aham, isso é matéria de conhecimento, sim, que é sim, atravessado por uma experiência corpórea. sim, 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 Porque com uma criança, eu fico pensando, como é que a gente demorou tanto tempo hum, para entender que a cognição, portanto, que está guardado no campo da razão, uhum, não se conecta diretamente com o campo da experimentação sensorial. sim,
Assim, uma coisa atravessa a outra, principalmente nessa primeira etapa da infância. Com certeza, Então, sim. para mim, quase tudo poderia começar com experimentar alguma coisa, um cheiro, um gosto, um toque, Sim, e sim, dali a sim, gente desencadeia até chegar à abstração, sim, que você não sim, precisa mais sim, encostar para concluir algumas coisas, mas isso é posterior, sim, não é? Você sim, vê uma camada sim. de gelo, primeiro você tem que botar o dedo para entender que ela está gelada. Uhum. Depois você já consegue ver o gelo e falar, não vou botar a mão não, está gelado. Sim. São degraus de desenvolvimento cognitivo, Uhum. né? E Uhum. essa cognição está atravessada por esse sensorial. Sim, Porque a gente sim. aprendeu com Piaget Uhum. o sensório motor. Mas esse sensório do Piaget não passava por esse sensorial. É, precisa de uma releitura. Precisa muito de uma releitura. Sim, Né? Assim, a sim, gente vai buscar em outras áreas do conhecimento. Lá no texto, você viu, eu trago um antropólogo que vai sim. trazer a questão do quanto a sensorialidade, e não precisa Uhum. ser boca, tem nariz, tem ouvido, né? Sim, Tem sim. toque, temos Uhum. muitas para explorar. E para as Sim, crianças é muito interessante, é prazeroso, ou não, ela não gosta, ela chora, ela grita, mas ela recebe, ela sim. é atravessada, como diz o La Roça, sabe? É. A gente Uhum. precisa ser atravessado por isso que impacta e que a Sim, gente vai transformar dentro da gente num conhecimento. sim, sim. E esse seu capítulo, ele traz todas essas ideias, né, com uma leveza muito grande, um conhecimento muito transversal, né, que realmente comunica, né? Então, é assim, agradecer demais por essa escrita, que pode parecer que destoa um pouco dos outros temas, mas eu enxergo eles completamente abraçados, né? Que bom. E assim, muito, todos eles enraizados nesse capítulo que você traz, né, tão sensível e tão necessário, né, para a gente olhar para nós mesmos, para os nossos rituais, para as nossas salas de aula e para nossas crianças. Rona, é um prazer enorme Ai, conversar com que bom. você e agradecer Obrigada. demais, de verdade. Só tenho uma última pergunta para fechar. Vamos lá. Nós aqui queremos saber qual foi a última coisa que você comeu A última coisa que eu comi e, e qual agora, foi o. Agora, tá? antes do podcast, eu vou contar o meu. Tá. A última coisa que eu comi foi uma banana da terra assada com doce de leite. Que Com delícia! café. Ótimo. A última coisa que eu comi foram as casquinhas de limão siciliano do meu jardim, numa aguinha mineral mesmo, que estava ali no meu filtro. Que delícia. Delícia! Que E delícia. fica aqui a provocação para quem está nos ouvindo, para que, se não foi tão conectado e com tanto ritual, né, o que comeu, que seja a próxima refeição um contato, né, com essas raízes. Sim, eu queria um segundo, porque eu queria falar uma coisa que está aqui no capítulo. Abre o Ah, mas é. capítulo. Aham. Abre o Abrindo, capítulo. abrindo, Abrindo abrindo. mesmo. E tem Aham. uma epígrafe Uhum. que é de uma cantora portuguesa que tem 25 anos. Uhum. Porque as coisas para mim precisam ter conexão. Uhum. Então, quando eu pensei isso é comida, é uma pergunta, né? Sim, Tudo começa com uma simples pergunta, porque esse é um questionamento que a gente precisa se fazer, que atravessa toda essa nossa conversa. E aí eu sim. falei, quem vai abrir antes de mim? Quem é a voz que vai Hum, entrar antes de mim? belíssimo. E Tô vendo aí, aqui. o mundo, ela diz, o mundo vale o mundo se te fizeres valer. Ai, E a sim, frase me toca profundamente, porque eu acho que realmente o que é que a gente está fazendo para o sim. mundo valer o mundo? Uhum. Somos nós que vamos fazer valer. Sim, São as nossas escolhas, são as nossas ações. Então, se a gente perguntar esse elementar da vida, se aquilo que a gente está comendo não é inventado por outra pessoa, ou se é sim, alguma coisa que o planeta nos dá. Né? O sim, texto vai percorrer por aí, mas a pergunta para mim é muito além da comida, tanto é que é uma música, sim, sim, porque é sim da sensorialidade que a gente fala, sabe?
É do ouvido, é da boca, é da pele, é do olfato. É isso tudo que somos nós, essa riqueza, essa potência de conhecimentos que nos atravessam pelos sentidos e que são escolhas. E não são Sim. escolhas difíceis, não são escolhas que precisam de nada além de nós mesmos. Precisa de cardumes, Rona. Precisa de cardume, Tânia. Bora no coletivo, né? Bora no coletivo. Só nele, meu amor. Obrigada pela E conversa, Dani. muito obrigada, uma delícia falar com vocês. Tenho certeza que todo mundo curtiu demais e a gente se encontra no nosso próximo podcast. Um beijo grande, Um obrigada. beijo, amiga.